Agora, a gente vai partir para um próximo painel muito especial para encerrar nossa manhã. E a gente vai falar sobre liderança. Todos que vieram aqui são líderes. São líderes dentro de esquemas, organizações diferentes, diferentes tamanhos, diferentes locais, mas todos líderes. Cada um de vocês é convidado também a ser líder. Então, a gente precisa necessariamente abordar isso se quisermos fazer desse evento algo que comece algum tipo de revolução. Então, a gente convida agora para fazer esse momento de reflexão sobre os tipos e papéis das lideranças no mundo atual. Marcel Fukuyama, por favor, seja muito bem-vindo. Apresentando o Marcel, ele é empreendedor de impacto, cofundador do Sistema B Brasil, ele foi diretor executivo do Sistema B Internacional e é uma das lideranças do movimento global que busca redefinir o sucesso na economia. Formado em Administração de Empresas, com MBA e mestrado em Administração Pública pela Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres. Marcel, por favor. Bom dia a todas, todos. Bom dia. Super feliz de estar aqui com vocês hoje. Super obrigado a todo o time da Ampecom pelo convite, por organizar esse encontro. Obrigado, Maria Helena, grande companheira de jornada nos últimos anos. Toda a equipe conversou comigo, Natália, Sara, Cibele, enfim, prazer enorme estar com vocês aqui nessa manhã. Eu me sinto, depois de todas essas conversas que a gente teve, abrindo com o Tomás, o painel com a Célia e a Mauri, esse último painel com a Camila, com a Nina, com o Estevão, enfim, me sinto primeiramente privilegiado de estar aqui podendo aprender e compartilhar, mas também com um altíssimo nível de responsabilidade, né? Então, privilégio com responsabilidade. E a Maria Helena me pediu: não esquece de você se apresentar. Aí tá bom, então já estava me esquecendo já. Eu sou Marcel, tenho 38 anos, sou pai da Martina, que tem 1 ano e 4 meses, sou de São Paulo, sou empreendedor, sou filho de uma retirante nordestina e filho de imigrante japonês, que veio durante a Segunda Guerra. Sou São Paulino, sofredor, há 10 anos não ganho nada, está muito difícil. Que mais? Eu sou apaixonado por tecnologia, por governança, mais por dor do que por amor, e também por política, também mais por dor por amor. E acho que o que eu queria começar conversando com vocês sobre liderança, primeiro trazer um pouco do contexto que a gente vive hoje de mudança de cultura. Não há como a gente falar de liderança se a gente não falar de cultura, e não tão pouco se a gente falar de estrutura. E aí fica uma relação simbiótica que vai nortear um pouco da nossa conversa, que é a relação entre, será que a gente cria cultura para criar as estruturas, ou a gente cria as estruturas para formar uma nova cultura, e assim por diante. Mas o elo central disso é a liderança. E como foi falado aqui, todos nós somos líderes. E um princípio de liderança que tem norteado muito um novo mundo, esse outro mundo possível, é o tipo de liderança que eu acredito muito que é o tipo de liderança servidora, né? Que está a serviço de algo, a serviço de um propósito maior. Nesse caso, e é muito do que eu vivo hoje, ligado a gerar bens públicos, a trabalhar para o bem comum. Então, hoje, o que eu tenho feito, eu desempenho diversos papéis no ecossistema, né? Primeiro, atualmente eu tenho uma empresa que eu fundei há 10 anos com o meu outro sócio, que é uma empresa B certificada. A gente tem sido pioneiro no campo de investimento de impacto, fomos pioneiros como uma venture builder, apoiando startups de alto impacto, também fomos pioneiros em financiamento coletivo para impacto. Hoje uma rede de mais de 750 investidores, que mobilizaram mais de 20 milhões de reais para investimento de impacto. Fomos pioneiros num conceito de blended finance, ou seja, você misturar o capital filantrópico com o capital comercial para você desenhar soluções de alto impacto e escala.
mobilizamos mais de 70 milhões de reais, vou contar uma história bem específica sobre isso. Então, isso é um pouco do que eu tenho feito. Eu também fundei há 10 anos com muitos amigos aqui no Brasil, o Sistema B Brasil, amigos como o Tomás, que está empreendendo com a gente também, Cidades Mais B, que contou para vocês. Liderei a expansão do movimento na América Latina e hoje eu tenho um papel em políticas públicas a nível global, que eu vou contar um pouquinho. E nos tempos vagos, além de ser pai da Martina, eu me conectei muito com política. E desde 2018 eu estou bastante engajado em políticas públicas. Na verdade, minha primeira experiência com política pública foi em 2003, quando eu tinha 19 anos, e eu escrevi o primeiro projeto de lei que regulou Lan House como negócio. Quem lembra de Lan House? Eu conto uma história assim que talvez entregue mais assim, as idades, mas eu criei uma das primeiras lan houses de São Paulo, e aí eu fui impactado por um vereador que escreveu um projeto de lei que fechava lan house. E a minha tese estava indo para o espaço, porque a minha tese era: lan house é um canal de inclusão digital. Aí eu chamei esse vereador, aqui não, porque a gente está em Cotia, mas na cidade de São Paulo, falei: vereador, vamos visitar esses lugares, porque o senhor vai conhecer o que de fato é. E aí visitamos 6 lojas naquele dia, e aí eu perguntei: vereador, o senhor está convencido de que isso é o canal, é o futuro da inclusão digital? Ele falou: eu estou. Parênteses, isso foi em 2003, em 2007, o Comitê Gestor da Internet, que é o órgão que regula a internet no Brasil, confirmou que metade do acesso à internet no Brasil vinha de lan house. Fecha parênteses. Esse vereador me convidou para escrever o projeto substitutivo, fizemos uma audiência pública e São Paulo virou a primeira capital a regular lan house. Depois o Estado de São Paulo, aí o governador Geraldo Alckmin na época sancionou, São Paulo replicou o mesmo projeto de lei. Depois chegamos à Câmara dos Deputados. Então, essa foi um pouco a minha primeira experiência com política pública e me levou para a Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres para eu poder me fortalecer nessa linguagem, né? Porque quando eu falava com um político ou falava, mesmo na academia, do que eu estava fazendo sobre nova economia, as pessoas me olhavam e falavam: cara, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Empreendedorismo social, o que é isso? Impacto, o que é isso? Então, eu senti, eu preciso adaptar minha linguagem, que é exatamente o que a Alina falou. Se a gente quer ser construtor de pontes, a gente precisa adaptar essa linguagem. E aí tem que lidar um pouco com o cinismo que envolve tudo isso, também lidar com as ambiguidades que envolve tudo isso. Então, nosso papel como liderança é superar tudo isso e ser os grandes construtores de pontes, né? Então, por isso que eu fui para uma escola que é, entre aspas, mais tradicional, de política e administração pública, para eu poder fortalecer para isso. Quando eu voltei, eu coordenei uma campanha presidencial em 2018, que foi trágica, né, foi traumático para todo mundo essa eleição, e agora, esse ano eu decidi me dedicar para fortalecer o nosso Congresso, porque independente do executivo que a gente eleja, a gente precisaria de um Congresso melhor. Não fui tão bem sucedido, a candidata que eu coordenei geral a campanha foi eleita, ela trabalha por uma agenda ambiental e é uma liderança ambiental histórica no Brasil e no mundo. Por outro lado, o opositor dela teve 3 vezes mais votos, né, que também foi ministro do Meio Ambiente. Então, a gente vê um enorme desafio para isso. Então, é importante a gente, como liderança, entender o risco político do que a gente faz. E, por isso, todos nós, como lideranças, também somos agentes políticos, né? Então, atuar na mudança, a mudança sistêmica é, por si só, por sua própria natureza, um ato político. Então, isso é um preâmbulo longo para contar um pouquinho dessa mudança de cultura global e histórica que a gente está vivendo, né? E essa enorme oportunidade da gente trabalhar com o setor público, com o setor empresarial, com a sociedade civil organizada em torno de uma nova economia. Como a EDC trabalha, uma economia fraterna, regenerativa, justa. Como no Sistema B nós vemos, uma economia inclusiva, equitativa e regenerativa. E aí o Tomás brilhantemente trouxe de manhã a visão da maximização do resultado para o acionista, né? Maximização do lucro, algo que a Alina também trouxe, algo muito importante e que enviesou a forma como a gente cria o mercado hoje. E é muito importante a gente entender de onde a gente sai e para onde a gente vai, para a gente entender o problema que a gente vive hoje. O fato é que, dia 13 de setembro de 1970, um economista americano, que depois virou Nobel da Economia, Milton Friedman, ele escreveu no New York Times esse artigo: a responsabilidade social das empresas ou dos negócios é maximizar lucro. E, basicamente, o tom desse artigo é: o negócio dos negócios é negócio.
E o que a empresa tem que fazer é maximizar lucro. Isso ficou conhecido no mundo como doutrina Friedman e moldou o capitalismo como a gente conhece hoje. Nos últimos 50 anos, não há nenhuma dúvida do poder do capitalismo em gerar progresso econômico. Não há nenhuma dúvida por conta dos dados. Mais de 95% da população mundial saiu da linha da pobreza extrema nos últimos 100 anos. 1 bilhão de pessoas saíram da linha da pobreza extrema desde 1980. Não há nenhuma questão com relação à capacidade desse modelo de gerar esse tipo de riqueza. Contudo, é muito importante a gente entender as limitações desse modelo. O Tomás trouxe bastante as limitações, inclusive planetárias, do atual modelo. E eu trago aqui algumas limitações sociais que colocam o Brasil, por exemplo, entre os 10 países mais desiguais do planeta, que colocam o Brasil nessa imagem aqui na tela, que é a favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, essa imagem que roda o mundo e que evidencia o tamanho da desigualdade que a gente vive de uma maneira visual, né? E que colocam uma questão muito forte. Enquanto o Brasil, nos últimos 3 anos, andou 30 anos para trás nos indicadores sociais, com 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões de pessoas sem saber se vão comer 3 vezes ao dia, a cada 26 horas a gente viu um novo bilionário no planeta. É muito louco, mas 10 pessoas têm uma riqueza equivalente a 40% das pessoas no planeta. Ou seja, 10 pessoas é muito menos do que o número de pessoas nessa sala. E metade da riqueza está concentrada na mão dessas pessoas. Então, não há dúvida também de quanto esse modelo ele gerou um progresso econômico, por outro lado, uma distorção social tremenda. E o problema disso tudo é a armadilha da pobreza, porque as pessoas nascem com baixa renda, têm um investimento insuficiente em saúde e educação, criam capital humano subdesenvolvido, que por consequência gera baixa produtividade, baixa renda e assim por diante. E esse ciclo, ele se perpetua na maior parte das comunidades, das pessoas, das famílias. Então, sem uma intervenção externa, seja uma política pública, seja uma solução de mercado ou da sociedade civil, a gente não consegue quebrar esse ciclo. Não é à toa que o Bolsa Família, por exemplo, em termos de política pública, foi o programa mais bem sucedido na história da humanidade em tirar 25 milhões de pessoas da linha da pobreza. Não há dúvida sobre o poder das empresas de gerar essa riqueza, mas será que elas estão distribuindo essa riqueza? O economista, também Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, ele me inspira muito quando ele fala do papel das empresas em reduzir desigualdades. E ele traz 3 pontos. Primeiro, as empresas devem pagar seus impostos. Segundo, elas devem pagar melhor seus colaboradores. E terceiro, elas devem investir. Bom, é bem interessante, dá um plano de trabalho muito bom para as empresas. Agora, quando a gente vê o mercado, os dados são assustadores. A maior empresa do mundo, atualizando aqui o valor de mercado para 3 trilhões de dólares, tem uma maçã no logo dessa empresa, ela paga o equivalente a 0,05% dos seus lucros em impostos. Não tem absolutamente nada de errado no que essa empresa está fazendo, é legalmente possível, é simplesmente o resultado de um processo extremamente sofisticado de otimização tributária. E está tudo certo. É moralmente, inclusive, aceito. Quando a gente fala das empresas pagarem melhor, a gente tem 480 empresas listadas na Bolsa de São Paulo hoje, a B3. Dentro dessas 480 empresas, 70 delas, pouco mais disso, estão no chamado índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa. E aí, essas empresas são exigidas a mostrar o salário dos seus executivos. E aí a gente fez uma lista mostrando um múltiplo entre o salário mais alto e o salário médio dessas empresas. A gente tem empresa hoje em que o múltiplo é de 660 vezes, ou seja, o que o CEO dessa empresa ganha, o salário médio da própria empresa dele é de 660 vezes menor. A gente tem o CEO mais bem remunerado na Bolsa de São Paulo hoje, o que ganha num mês, um brasileiro médio pode levar 100 anos. Esse é o tamanho da distorção social que a gente vive. A gente vive hoje uma relação média de 143 vezes
o múltiplo salarial na Bolsa de São Paulo, enquanto nos Estados Unidos é metade disso. Então, o Brasil é muito mais desigual no mercado de capitais do que o próprio Estados Unidos. E quando a gente fala que as empresas têm que investir, os dados são mais alarmantes. Até 1970, por exemplo, no Reino Unido, ou seja, antes da doutrina Friedman, 10% do lucro era distribuído e 90% reinvestido. Nos Estados Unidos era metade, metade distribuído, metade reinvestido. Agora, esse estudo da Universidade de Harvard mostrou que, depois da doutrina Friedman, hoje, 51% do lucro é usado para recomprar as ações das empresas. As empresas estão operando no mercado com seus próprios papéis. 35% são distribuídos para os acionistas, no formato de lucro, bolso, e apenas 14% para outros propósitos, incluindo investimento. É assustador. E aí, quando a gente lê a Petrobras no último trimestre tendo 40 bilhões de reais de lucro, e ao invés de investir em transição energética e abandonar combustível fóssil, a empresa distribui lucro, inclusive para o seu controlador, que é a União, a gente vê que realmente as empresas não estão investindo. Então, as empresas não estão pagando impostos devidamente, as empresas não estão distribuindo a riqueza e as empresas não estão investindo. Só que, para piorar, a gente tem uma emergência climática, como o Tomás estava mostrando. Então, para limitar o aquecimento do nosso planeta até 1,5 grau, a gente precisa, já, até 2025, parar de emitir novos gases de efeito estufa. Não é simplesmente diminuir, não é simplesmente reduzir, é parar de emitir novos gases. E o desafio disso tudo é que não basta mais preservar ou conservar, não dá mais tempo. A trajetória já é trágica. E pode ser pessimista isso, mas essa é a realidade. Então, não basta mais a gente ganhar dinheiro de um lado e usar parte desse dinheiro para fazer responsabilidade social corporativa, para fazer o que o Fábio Barbosa chama de passar borracha na consciência. Não dá mais tempo para isso. A responsabilidade social corporativa deu tempo nos últimos 20 anos, era tolerado, hoje não dá mais. Hoje nós precisamos usar o modelo de negócio das nossas empresas, do nosso ambiente de trabalho, da nossa cadeia de valor, para gerar impacto positivo. Ou seja, a gente vai precisar, inclusive, retirar as emissões já emitidas da atmosfera. A gente vai precisar, ao mesmo tempo, focar numa transição que seja justa e que seja equitativa. Por quê? Imagina metade da Índia e todo o Bangladesh inabitável a partir de 2050, por causa das mudanças climáticas. A gente não está falando de 70 milhões de pessoas saindo de suas casas, como aconteceu pré-pandemia, né? Naquele efeito que a Europa viveu, da inundação de imigrantes entrando no continente. A gente está falando de 1 bilhão de pessoas. A gente está falando de pessoas que vivem em regiões vulneráveis. A gente está falando da região serrana do Rio de Janeiro, que todo fim de ano e começo de ano é a mesma história. A gente está cansado disso. Isso a gente vai ter que lidar com a justiça climática. A gente vai ter que mudar a forma como a gente faz investimento, inclusive no orçamento público, para não só mitigação, mas também adaptação dos danos climáticos. Então, essa é a realidade que as lideranças vão ter que conviver. E o Tomás também trouxe o Laudato Si, mas algo que também me impactou muito, não na segunda, mas na terceira encíclica da Fratelli Tutti, é uma crítica muito forte do Papa Francisco com relação à globalização. Mas não a globalização per se, mas sim a globalização que não foca no bem comum. Aliás, inclusive nessa encíclica, vocês devem se lembrar da oportunidade que o Papa nos traz, que a pandemia nos oferece de entender que sozinhos a gente não vai superar os desafios que a gente vai precisar colaborar. E aí é muito interessante o papel que o Papa Francisco nos coloca nessa encíclica, que coloca, a gente vai precisar de um caminho, e esse caminho é o diálogo, com colaboração mútua como conduta e o conhecimento comum como método e critério. Então, isso é muito importante porque o que eu queria compartilhar agora, para a gente começar a encerrar, é um efeito prático disso que nós estamos fazendo no mundo. Isso significa que a gente vai precisar de um novo jeito de pensar e um novo jeito de fazer, ou seja, redefinir a cultura. E a gente vai precisar de novas estruturas, a gente vai precisar redefinir o que a gente chama de instituições. A gente vai precisar de lideranças que, então, mudam as regras do jogo. E é muito interessante que esse sociólogo americano, ele coloca
algo que dialoga muito com o momento que a gente vive hoje, que são as instituições são construções sociais, portanto elas são imperfeitas, né? E eu acho que isso dialoga muito com os problemas que a gente tem vivido, porque esse descrédito que a gente vê na democracia, o descrédito que a gente vê no setor empresarial, a desconfiança que a gente vê em diversas instituições, é que as pessoas ainda não entenderam que são construções sociais e, portanto, são imperfeitas. E por isso o que a gente precisa fazer é fortalecer as lideranças. E se a gente está falando desses desafios e oportunidades para esse século, a gente precisa de liderança, primeiro, que tenha a visão sistêmica. Muito do que o Tomás trouxe é absolutamente sistêmico. Aliás, tudo que ele trouxe é sistêmico. A gente vai precisar de liderança com uma vocação pública, com uma vocação que tenha a capacidade de gerar bens coletivos. Uma liderança com uma capacidade, uma vocação política, porque a mudança sistêmica é um ato político. Se você quer transformar, você precisa fazer política, você precisa dialogar. E o maior erro que o nosso país fez nos últimos anos foi demonizar a política. Aliás, esse é o erro das democracias ocidentais e é por isso que nós estamos também numa crise. Essa liderança vai precisar de uma vocação global. Quando eu falo global, não significa que você tem que ter uma visão macro de todo o planeta, mas você pode inspirar qualquer lugar do planeta, de onde você estiver. A sua solução pode ser uma grande inspiração global. Você vai precisar mobilizar recursos, você vai precisar realizar, você vai precisar inovar, você vai precisar, sobretudo, fazer gestão de conflitos, navegar na ambiguidade. Essa ponte que foi falada no último painel, ela é fundamental, senão a gente não vai conseguir superar o desafio de ter 50% de um país para um lado e 50% para o outro. Você vai precisar, sobretudo, de fibra ética e integridade. São muitas outras competências e atributos do perfil de liderança para uma nova economia. Mas, sobretudo, o que essas lideranças vão precisar fazer é trabalhar muito em rede. Essa rede com um propósito claro e definido, que vão criar as chamadas comunidades de prática. E são essas práticas que vão influenciar a mudança sistêmica. E o exemplo mais concreto que eu queria oferecer para vocês é como isso está acontecendo no mundo empresarial e como o Sistema B tem feito. No mundo já está acontecendo várias coisas, principalmente nos últimos 3 anos, e pré-pandemia, o Fórum Econômico Mundial ofereceu o capitalismo de stakeholders, que assim como a Lina nos provocou, eu pessoalmente tenho um desafio com a palavra capitalismo de stakeholders, porque como é que você faz o capitalismo de stakeholders colocando capital no centro, mas não os stakeholders? Então, tem um problema etimológico aqui na palavra de capitalismo de stakeholders, mas é o que o Fórum Econômico Mundial ofereceu. E a gente no Sistema B e B-Lab tem chamado de economia de stakeholders. E que, como o Tomás também nos lembrou, isso vai exigir um novo modelo de governança. Então, no Sistema B, a gente tem trabalhado com essa visão, que é muito similar e compartilha de muitos valores da EDC, que é uma economia, um sistema econômico inclusivo, equitativo e regenerativo. Então, se tiver uma única coisa para a gente fixar, então, ok, eu como uma liderança no setor empresário, o que eu tenho que fazer? 3 coisas: propósito, responsabilidade e transparência. Então, o propósito de gerar impacto positivo, como eu mencionei antes, não dá mais para você só mitigar o impacto negativo. Você precisa gerar impacto positivo. Isso é imperativo. Segundo, é você ter uma responsabilidade com seus stakeholders, com as suas partes interessadas, os seus membros da comunidade, os seus colaboradores, seus fornecedores e, claro, os seus investidores também. E o compromisso com a transparência, você precisa medir, gerenciar e reportar o seu impacto. Então, a gente pegou esses 3 elementos, para quem ainda não conhece, e criou uma certificação, que é um instrumento de gestão, que hoje identifica quem são os líderes nessa nova economia que estão comprometidos em serem melhores para o mundo. Então, são empresas que são medidas medem o seu impacto em 5 dimensões: em governança, colaboradores, comunidade, meio ambiente e consumidores, ou modelo de negócio. E hoje nós temos 6.000 empresas certificadas em 80 países. O Brasil hoje é o maior mercado, maior comunidade global de língua não inglesa no mundo. São mais de 250 empresas certificadas. E são empresas que buscam ser uma empresa B porque querem melhorar a sua gestão e governança, querem mostrar para os seus colaboradores, para os seus membros da comunidade, enfim, todas as partes interessadas, a direção que elas estão indo, querem dialogar com esse novo mercado, com esse novo perfil de investidores que também está mudando no mundo, e querem ser parte de uma tribo, querem se identificar com seus pares.
né? Querem fazer parte de uma comunidade. E aí uma das referências e que mais me inspira pessoalmente é o grupo Natura, né? Agora chamada de Natura &Co. Uma das empresas da Natura &Co, a Natura Cosmético, foi a primeira empresa de capital aberto no mundo a certificar como empresa B em 2014. Se eu pudesse destacar duas coisas da Natura, primeiro que é uma empresa pioneira em economia regenerativa na Amazônia, então tem um produto, uma linha Natura Ecos, sou um grande vendedor Natura, tem uma linha... Tem a linha Natura Ecos, a linha Ocuba, por exemplo, que descobriu no fruto de uma espécie em extinção uma forma de fazer cosmético e que triplica a renda na comunidade e no ano seguinte a floresta está de pé. E a Natura também foi uma empresa pioneira na chamada contabilidade integrada esse ano. Então, desde a crise de 29, o mundo passou a padronizar a contabilidade financeira, porque você analisava primeiro, quando você fazia um investimento, você avaliava o retorno. Depois da crise, o mundo começou a avaliar o risco. Só que para você avaliar risco, você precisa ter uma estandarização de métricas. Nesse caso, métricas financeiras. E de lá para cá, o mundo não vai olhar mais retorno e risco apenas. O mundo vai olhar risco, retorno e impacto. Para isso, nós precisamos também de uma estandarização de métricas sociais e ambientais. Aí a Natura se desafiou a criar uma contabilidade social. E aí ela mediu o IDH das consultoras com o IDH das comunidades. Depois a Natura criou a contabilidade ambiental. E aí ela precificou o impacto desde a extração, produção, distribuição, consumo e colocou isso no modelo de negócio e no balanço da empresa. E aí esse ano eles lançaram a chamada contabilidade integrada. É um orgulho que essa seja uma empresa brasileira, né? É uma empresa pioneira e depois a Natura comprou outras duas empresas que se certificaram como empresas B, a britânica Body Shop, a australiana Aesop e, mais recentemente, a empresa que ainda não é empresa B, mas tem um compromisso de ser empresa B até 2026, que é a Avon. Bem mais complexo a Avon, porque ela é somada à Natura, a Body Shop e a Aesop, a Avon ainda é maior. Então, a Natura é uma grande inspiração e hoje é a maior empresa B do mundo. E outra inspiração é a Vivenda, uma empresa investida pela Dynamo, uma empresa que está revolucionando o mercado de reformas em favelas no Brasil. A Vivenda atua hoje em mais de 70 comunidades e foi pioneira na debenture de impacto. O que é isso? Quando você está numa loja do Vivenda, na comunidade, você vai numa loja, compra o projeto da reforma, material de construção, mão de obra qualificada e crédito para parcelar em 30 vezes a reforma da sua casa, que na maioria das vezes é o banheiro. 80% das vendas são banheiro, porque a gente está falando de famílias que estão na terceira, quarta geração e nunca viram a casa pronta. E aí a Vivenda financia essas famílias. E o desafio de escalar a Vivenda nas comunidades era como financiar a família. Aí o que a gente fez? A gente desenhou um fundo piloto, 5 milhões de reais, 60% desse fundo foi distribuído no Itaú e 40% desse fundo foi investido por filantropos. E os dois têm retorno, tá? Mas o filantropo é importante porque na fatia da pizza da inadimplência, quando e se houver, come a pizza do filantropo. Isso reduz o risco do investidor comercial. E se houver retorno, o filantropo redireciona isso para a estrutura. Hoje, para essa estrutura não ficar de pé, ela precisaria de 41% de inadimplência nesse piloto, e a gente teve 7% de inadimplência, e os investidores todos já estão começando até a partir de outubro desse ano, o retorno do seu investimento, e isso foi premiado pela ONU como a maior inovação em habitação na América Latina. Outra empresa super inspiradora também, e para mim uma das mais saborosas no Brasil, por favor saiam, vão no Pão de Açúcar comprar o Jussaí. O Jussaí está revolucionando também a economia regenerativa na Mata Atlântica, porque eles descobriram no fruto do Palmeira Jussara uma forma de fazer açaí, né? A gente está falando de uma espécie em extinção que leva 8, 10 anos para crescer 70 centímetros e que é desmatado, e que com o Jussaí, com o fruto, eles dobram a renda na comunidade e, mais uma vez, a floresta está de pé. Então, esse é um pouco dos casos de lideranças que inspiram. Agora, como é que a gente pode inspirar as 125 milhões de empresas no mundo hoje a se comportar com propósito, responsabilidade e transparência? De acordo com o Ministério da Economia, existem 19 milhões de empresas no Brasil. Como 19 milhões de líderes empresariais podem se comportar desse jeito? Primeiro, a gente dá uma ferramenta online, confidencial e gratuita, que é avaliação de impacto B, podem acessar B Impact Assessment ou sistemaBbrasil.org.
E a outra forma é a gente mudando a regra do jogo. Então, lembra do perfil de liderança que muda as regras do jogo? Então, o que nós temos feito hoje no mundo é mudando leis, mudando legislação, mudando regulações. Porque, de um lado, a gente tem 5.900 empresas B, que são empresas convertidas, são empresas convictas, mas a gente precisa atrair aquelas outras lideranças empresariais que mudam por conveniência, porque é uma oportunidade de mudar. Mas a gente também precisa atrair grande parte do mercado que só muda por constrangimento. Essa é a realidade. E para você mudar por constrangimento, você precisa mudar a regra do jogo. Então, o que a gente fez foi pegar propósito, responsabilidade e transparência e criar um novo tipo jurídico de empresa. E fizemos isso em 40 estados americanos, fizemos na Itália com Società Benefit, fizemos na França com Entreprise à Mission, fizemos no Canadá com Benefit Companies, fizemos em Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Panamá com sociedades de benefício e interesse coletivo, fizemos ontem na Espanha com sociedades de benefício e interesse comum e aqui no Brasil o senador Rodrigo Cunha colocou lá no Senado o projeto 3284 de 2021 que cria a sociedade de benefício aqui no Brasil. Então, a gente precisa mudar as regras do jogo e veio até no relatório do Fórum Econômico Mundial desse ano essa alternativa de você institucionalizar um novo jeito de fazer negócios. Um outro exemplo é o que a gente está fazendo ali no Ministério da Economia desde a administração do presidente Temer, que é a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. Então, está focada, desde 2018, a gente tem trabalhado primeiro para ampliar a oferta de capital, ter mais negócios de impacto, fortalecer organizações intermediárias e um ambiente favorável. Essa estratégia nacional ela é uma política pública orientativa, né? Ela não muda nada, pelo contrário, ela dá mandato para as instituições públicas poderem atuar na construção de uma nova economia. Exemplos concretos. A própria lei de sociedades de benefício é uma delas. A outra foi o contrato de impacto social, que são os Social Impact Bonds, também está no Senado, com a relatoria da senadora Simone Tebet, a autoria do senador Tasso Gereissati. Nós conseguimos regular a lei de fundos patrimoniais aqui no Brasil. Nós estamos agora numa batalha, inclusive jurídica, com a Receita Federal para mostrar que institutos e fundações podem sim fazer investimento de impacto, que a Receita Federal não tem esse entendimento. Então, isso são algumas das mudanças. Inclusive a portaria também no Ministério da Economia, que a gente colocou que agora impacto pode ser colocado nas compras públicas como um critério de seleção. Né? Isso foi feito no ano passado. Então, essas são algumas mudanças que uma estratégia nacional como essa permite a gente usar o poder das políticas públicas para habilitar uma nova economia. Então, no Sistema B, isso é um pouco do que nós fazemos. Criamos demandas sistêmicas, né? Trabalhando no mercado de capitais com investidores, trabalhando com as empresas na cadeia de valor, trabalhando com o governo, trabalhando na academia, né? As escolas de economia, escolas de negócio, escolas de comunicação, escolas de direito ainda ensinam a doutrina Friedman. Essa é a realidade. Se a gente sair daqui agora e ir para uma aula zero de administração de empresas, teoria geral de administração, muito provavelmente o professor vai estar falando da maximização do lucro. Nós precisamos trazer a academia para essa nova realidade, senão a gente não vai formar a nova geração de líderes para essa nova economia. E, obviamente, nós também trabalhamos com consumidores, que é algo que conecta todos nós aqui, né? Porque consumir também é um ato político, né? Então, eu encerro com essa frase escrita na carta de Birmingham do Martin Luther King, quando ele estava preso, que me inspira muito, e que é o seguinte: se a gente está falando de lideranças, e se a gente está falando de lideranças que mudam as regras do jogo, são lideranças que mudam instituições. E que Martin Luther King escreveu em Birmingham é que o movimento que move apenas pessoas é simplesmente uma revolta, mas o movimento que muda pessoas e instituições, isso sim é uma revolução. Então, vamos nessa junto? Deixo aqui meus contatos e ficamos conectados juntos aí. Parabéns, pessoal. Obrigado.